Mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, reagindo à coletiva de Thiago Carpini após vitória 0 Vasco 1. Tô com o nosso Paulo na lista. Sempre que eu for pausar, vou comentar, então Paulo pede pra pausar também. Vamos ver a coletiva. Eu coloquei na transmissão a coletiva, mas não ouvi nada. Deixei pra galera, porque a galera queria ver. E agora a gente vai reagir. Vamos ver aí o que é que Carpini disse pra deixar a galera, pelo que eu vi no chat, Paulo, revoltada. Vamos ver. Técnico Thiago Carpini na coletiva após o jogo contra a equipe do Vasco. Carpini, boa noite. Já são, se eu não me engano, 11 derrotas do comando. No início, tinha muito questionamento sobre o tempo, sobre elenco. Foram chegando algumas peças, o Vitória passou a ter uma semana quase cheia para trabalhar. O que é que você vê hoje como o principal problema do Vitória, já que esses fatores foram, vamos dizer assim, minimizados, né, por conta do tempo e das contratações? O que é que você enxerga como o principal fator para o Vitória estar nessa situação? O rubro-negro que já não sai mais da zona do rebaixamento, na próxima rodada se distanciou um pouquinho ali daqueles times que estão na fase intermediária, que estão disputando o campeonato do Vitória, como você sempre fala, e o presidente Fábio Mota também. Boa noite. Bom, vamos lá. Acho que são alguns pontos. O primeiro deles é que a gente sempre foi muito franco e sincero em dizer que a nossa competição é de permanência. Se vocês lembrarem de 2022, quando o Cruzeiro voltou, como foi a competição do Cruzeiro ano passado, como foi o Bahia ano passado, como é a maioria dos clubes que volta da Série B para a Série A, imagina o Vitória que veio da C para A. A gente chegou aqui e encontrou um ambiente conturbado, muitas coisas a serem geridas e administradas, não só pensar no jogo, no treino, em quem reúne melhores condições dentro daquilo que a gente acredita para colocar em campo. Trocar o pneu com o carro andando, é difícil. E mesmo nos momentos bons que nós tivemos dentro da competição, nós nunca mudamos o discurso e a nossa linha de trabalho. A convicção que vai ser difícil, mas a convicção no que está sendo feito e principalmente a aceitação dos atletas. Eu acho que por mais que nós, como você falou, são 11 derrotas sob meu comando, eu acho que é nítido a evolução coletiva. Dentro da evolução coletiva existe a capacidade individual que eu não consigo controlar. Hoje... Vamos lá, eu já tenho que parar aqui. Rapidinho, Léo, eu sei o que você quer falar e eu quero pegar um adendo antes para você vir com esse gancho. Carpini, é inadmissível você comparar o Vitória com o Bahia, com o Cruzeiro e colocar o Vitória como inferior. É inadmissível, você treina o Vitória. Você não treina o Bahia, você não treina o Cruzeiro para dizer que os dois que subiram passaram dificuldade. Imagine o Vitória que veio da C. Irmão, você tá treinando Vitória, irmão. Você tá colocando o Vitória como um inferior ao outro time. Ah, é verdade, não importa, não fale. Você é dirigente do Vitória. Você é treinador do Vitória. Nunca mais na sua vida coloca o Vitória como inferior a alguns outros times, não, irmão. Imagine o Vitória que veio da C. Se o Cruzeiro e o Bahia passaram dificuldades, quem é o Vitória para da C não passar? Praticamente foi isso que ele falou. Que loucura, velho, mas fale. Não, assim, eu já tô de saco cheio de ouvir essa história de evolução, porque no Morumbi não teve evolução, porque na Fonte não teve evolução, porque o seu trabalho, Carpini, hoje, de fato, hoje, sim, jogou bola até pra golear, e hoje, foi questão individual, concordo totalmente, mas eu tô de saco cheio nisso, porque ele fala, ele muitas vezes pega um jogo e trata como tivemos uma evolução. Não, isso não é evolução. Isso não é evolução, isso é esporádico. Foi esporádico ali 30 minutos contra o Cruzeiro, foi esporádico o jogo de hoje, porque a gente não tem constância, a gente não faz 3 jogos seguidos bons. A gente não consegue fazer 3 jogos seguidos bons. Para não ser injusto, a gente fez isso uma vez, que foi Galo, Inter, Juventude e Cuiabá. E Cuiabá bom, tem uma ressalva, mas vamos botar Juventude, Galo e Inter. E só. A gente tá indo pra 25ª rodada, o Vitória teve a sequência de 3 a 4 jogos bons uma vez. O Atlético Goianiense, que é a lanterna, vinha de 2 vitórias. Agora, perdeu agora pro Cruzeiro, mas vinha de 2 vitórias. Qual foi a última vez, Paulo, que o Vitória veio de 2 vitórias? Só contra o Inter e o Galo. Quando foi isso? Julho? Primeiro turno. Então, assim, eu entendo ele falar, você tá falando de evolução hoje, mas mesmo que tivesse tido evolução, e mesmo que tivesse ganhado hoje, eu tenho que fazer aqui a meia-culpa, porque Paulo falou isso na transmissão, que mesmo se ganhasse hoje, mesmo se desse 4, ele não ia se empolgar, porque a gente precisa de constância. A gente tá falando aqui, mesmo se ganhasse hoje, mesmo se a tomada de decisão fosse certa, não ia me dizer nada, porque não adiantava jogar bem só o Vasco. Se ele tá falando de evolução com relação ao trabalho de Condé, teve evolução. Só que com Condé eu caía. Com você eu tô caindo também, Carpini.
Então, Com o Condel cair em último. Com o Carpini eu tô caindo em 17º. Oitavo agora, né? Mas em 17º no aproveitamento. o desempenho dele é de rebaixamento também. Já foi de fora da zona, mas hoje é de rebaixamento também. Então, a sua evolução também não é suficiente, meu irmão. Então, sinto muito. Eu tô saindo do eu tô deixando de ter, vamos lá. Eu tô deixando de ter Mansur na lateral pra ter... Deixa eu ver o lateral esquerdo, mais ou menos. Pra ter... Não, eu tô deixando de ter um lateral direito ruim pra ter Jonathan Bocão. Efetivamente, eu caí do mesmo jeito. Minha nota era 0, fui pra nota 4, a média 6. Obrigado. Valeu. Minha evolução valeu muito. Se qualquer um de vocês, claro que eu respeito as opiniões, mas disser que nós não merecíamos a vitória e que o Vitória não é uma equipe organizada, onde finaliza 22 vezes contra... Peraí. Merecia a vitória, concordo. O Vitória não é uma equipe organizada no primeiro tempo no Morumbi, não foi não. A gente pode dizer que existem algumas ideias que de fato evoluíram com relação ao trabalho anterior e que a equipe se mostra organizada em muitos momentos, é verdade. Mas a gente não pode cravar que o Vitória é uma equipe organizada. O Vitória é uma equipe que oscila entre momentos de organização e momentos em que o São Paulo misto faz parecer um time profissional contra um baba. Então a gente oscila muito, Paulo. Eu sou muito radical. Carpini não merecia vencer hoje, porque não botou a bola na rede. Tem uma frase de um filósofo que é a melhor de todas. Merecimento no futebol é bola na rede. Isso pra mim é merecimento. Mereceu ganhar do Corinthians, empatar o Corinthians? Não, porque teve 3 vacilos, tomou 3 gols, porque foi um time imaturo. Hoje, merecia vencer? Não, porque foi um time ineficiente e imaturo. Não merecia vencer. Podia jogar ali 3, 4 jogos em um só, a Vitória não ia fazer gol hoje contra o Vasco. Então isso não é merecimento. Merecimento é você produzir, fazer os gols. Claro, é a questão individual, mas a questão individual foi do Vitória hoje não merecia vencer a partida. É um fato. Não adianta ter o volume de jogo que teve, fazer o jogo que teve, foi de fato coletivamente, em termos de produção, foi um bom jogo do Vitória, isso é verdade, mas daí para merecer é eficiência, merecer é finalização. Não adianta a gente ter 5 chances perdidas por jogo, a gente vai cair merecendo ou não cair, não interessa, vai cair, pô. Não muda nada. 9, 12 dentro da área e perde por 1-0, tem coisas que fogem do meu controle. Outro dado para você. Hoje nós estamos na 6ª rodada do retorno. Os primeiros 6 jogos da competição, você lembra quantos pontos a Vitória fez? Quantos? 1. Não é possível. 1. Os primeiros 6 jogos da competição, fizemos 1 ponto. Qual foi o outro vitória que o fez? 6º com ele. Só para registrar que ele já tá na conta a partir do 6º. Só para deixar claro. 4. 1 ponto. Os primeiros 7 jogos, 1 ponto. Hoje nós fechamos 6 jogos no retorno com 7. Uau. Carpini, o seu aproveitamento hoje é de um time de rebaixamento, Carpini. Esqueça. Vamos colocar o seu aproveitamento e conjecturar o que você fez pelo Vitória hoje, como se você estivesse dentro da primeira rodada. O seu time também é de rebaixamento, Carpini. Pelo amor de Deus, Carpini. Vai se pegar isso até quando? Você ganhou 6 jogos de 21. 6 de 21. É menos de um terço. Oh, meu Deus do céu, velho. Aproveitamento de rebaixado. A diferença é que com o Condel cai na rodada 34, com o Carpini cai na 37. Mas caiu. Mas vamos lá. Perspectiva é melhor. Só que nós temos um débito para trás. E você tirar esse débito contra Palmeiras, Botafogo, Flamengo... Sabe o que é interessante? É que ele usou o argumento de 1 ponto em 6, né, Paulo? Só que é muito pouco comentado que com ele a gente perdeu 6 de 7. Ele teve um aproveitamento de 3 em 21 também. E outra coisa, pra que assumiu? Pra que aceitou? Pra que veio? É muito difícil tirar isso contra Palmeiras, Botafogo, São Paulo. Pra que você veio, irmão? Você sabia disso? Você não pegou assim 50 mil ou um clube misterioso e você escolheu o clube misterioso que nem sabia como é que tava, não, irmão. Você escolheu vir pra isso, você falou, tenho condições de tirar o time dessa situação. E agora vai cair, você vai falar das primeiras 5 rodadas ainda? Meu Deus, velho. Cruzeiro, Vasco, não é fácil. A gente nunca enganou o nosso torcedor. A gente precisa que ele continue acreditando, continue vendo que existem evoluções e existem limitações dentro do nosso elenco. Às vezes a gente ouve também opiniões e a gente respeita. Ah, mas o Carpini joga com 3 volantes. Se com 3 volantes nós temos dificuldade, você imagina jogar com meia e atacante. Como é que vai ser hoje com a defesa menos vazada? Então nós temos que reconhecer as nossas limitações. E nós jogamos com uma trinca de volante, onde dentro do comportamento com a bola, eles têm
obrigações ofensivas. Tanto é que nós finalizamos muito mais que o Não, adversário. hoje eu concordo. Hoje os 3 volantes não passaram nem perto de ser um problema. Hoje com 3 volantes produziu ofensivamente mais do que muitos jogos com o Mateuzinho centralizado e 2 pontas. Isso é verdade. Acho que o único ponto dele que eu concordo até agora. Vamos lá. Está jogando com 3 volantes. O fator hoje da derrota foi os 3 volantes? Eu respeito opiniões, mas eu vejo um futebol diferente, eu vejo uma constante evolução. Claro que essa evolução ela precisa ser acompanhada de resultado e da eficiência quando se tem 12 finalizações dentro da área e não faz o gol. Eu não consigo, aí eu não consigo. Aí pode ser o Carpini, pode ser o Zé, o João. E nós vamos seguir trabalhando, porque eu prefiro agora, só respondendo a sua pergunta, enaltecer o que foi feito pela entrega, pelo compromisso, pela disposição. É engraçado, Paulo. Ele desce o sarrafo e depois agradece pelo que foi feito. Ele deixa bem claro que ele está tirando dele da reta de, não sou eu que perco o gol. E hoje, por hoje, ele tem razão. Por hoje, realmente. Por hoje a equipe dele produzir. Por hoje, a parte individual merece todas as críticas. Ele tá certo. Mas é sempre assim, não é só por hoje. Só que, pela milésima vez, são coisas que treinadores não dizem abertamente em público. Dá uma mijada no elenco, no off. Reúne todo mundo na quarta-feira quando você representar e mija e caga na cabeça de todo mundo, trazendo todo mundo pra perto, porque você é o treinador, tem que fazer isso. Você não faz isso abertamente, irmão. A gente fala isso desde que o Carpini chegou. Quando ganha, ele é o bonzão. Quando perde, ele é o bonzão, mas o time é ruim. Sempre assim. Quando ganha, o mérito é dele. Quando perde, ele fez o papel dele, o time não fez. Pode ser verdade em vários momentos, como foi hoje. Com o São Paulo não foi só isso. Com o São Paulo, o time dele coletivamente não jogou nada. Individual não jogou nada, mas coletivamente também não produziu nada. E o jogo de hoje contra o Vasco, Carpini, é a prova viva que em vários momentos seu time podia jogar mais do que jogou. E não jogou. Vitória não jogou esse jogo contra o Cuiabá, não jogou contra o Juventude, não jogou contra o Bahia, não jogou contra o Botafogo, não jogou contra o Fortaleza, não jogou contra o Grêmio. O desempenho que você está ainda tendo hoje não aconteceu em nenhum desses outros jogos, não. Foi Cruzeiro e hoje fora da curva, contra a Cap. Então você mesmo tem que entender que o seu desempenho que o seu time jogou hoje, em muitos momentos, jogou muito abaixo. Então você tem essa habilidade também. Claro, o meu responsável pra galera não vir falar nos comentários, óbvio que a gente tá batendo em Fábio aqui há muito tempo, mas o responsável é Fábio Mota, é óbvio, é evidente, ele que assina. O que a gente tá dizendo é que Carpini é muito pouco cobrado. Sim. E a gente fala isso desde que ele ganha. Carpini é muito pouco cobrado. Eu não sou a favor da demissão, não. Acho que pode estar balançado, mas eu não demitiria. Mas ele é muito pouco apertado. Ele é muito pouco cobrado, ele é muito pouco questionado. Tem a sensação que até internamente ele é pouco questionado. Isso me assusta. Mas vamos lá. Então, o sentimento de revolta dos atletas e do grupo dentro do vestiário, e a gente seguir lutando e trabalhando. Nós temos aí 13 jogos, 39 pontos em disputa, e não adianta a gente fazer conta, precisa de 10, precisa de 15, precisa de 6, nós precisamos vencer o próximo. O próximo é o confronto direto, depois a gente vai pensar no próximo, e assim a gente tentar seguir sendo melhor do que nós mesmos. E se você fizer esse corte do turno e do retorno, o saldo é um pouco mais positivo, são 6 pontos a mais, mas você está tirando coisas para trás, sem contar inúmeras situações dentro do clube que elas tiveram que ser resolvidas, que algumas delas vocês sabem, outras não. E hoje a gente encontra dentro do Vitória um ambiente sadio, de respeito, de trabalho, de ordem, de regra, de processo, de respeito à instituição, ao torcedor, e que o torcedor não desista de nós, porque a gente também não desistiu da competição. Carpini, boa noite, Tássio Caldas do BNews. Como você bem trouxe, né, o Vitória realmente fez uma partida muito boa hoje, teve o domínio do jogo, mais posse de bola, jogou melhor que o Vasco e realmente merecia a vitória aqui no Barradão. Mas faltou aquele detalhe, né? Faltou o gol, literalmente. Como isso pode afetar o psicológico do Vitória, dos seus jogadores, já que eles criam, têm qualidade e não conseguem fazer o gol? Essa cara dele, essa risadinha me mata, velho. Léo, outra vez ele botou o Vitória pra baixo. Carpini, a sensação que eu tenho é que pra Carpini, ele foi a melhor coisa que aconteceu na história do Vitória. Na cabeça dele, não ele dando risada, porque vocês não sabem o que acontecia aqui, não sabem outras coisas que tive que organizar. Tipo, você é o Homem de Ferro do Vitória, que chegou no final da luz, instalou os dedos e salvou a humanidade inteira. Essa sensação que eu tenho, porque ele fala que ele foi a melhor coisa que aconteceu no Vitória. Mas vamos lá. Realmente, né? Faltou o gol. Porra. Gente, assim, só pra deixar claro, pra sempre ter uma galera, como eu falei, pra encher o saco, a gente não tá falando que ele é o maior responsável. A gente tá puto porque ele é pouco cobrado e algumas atitudes nessa coletiva a gente bate desde que o Vitória estava ganhando. Só pra deixar claro, diga. Só um ponto, fiz aqui agora o cálculo. Carpini tem 33% de aproveitamento ao comando do Vitória. Isso dá o quê? Com essa moral toda. 33% de aproveitamento. Precisamos hoje para ficar. Precisamos hoje para ficar de 60
60% de aproveitamento. Então, ele precisa dobrar o aproveitamento que ele tem para ficar. E eu queria também que você comentasse sobre o antijogo, entre aspas, do Lepo, que deu aquela confusão. Como é que você avalia essa situação? O antijogo foi do Vasco, que não quis jogar no final do jogo, não foi do Lepo. Eu acho que ia tomar a decisão do atleta e não repor a bola. Não vou comentar sobre isso, é uma decisão do atleta. O antijogo não foi dele, o antijogo foi do Vasco. Em relação à confiança, cara, a gente, se tem uma coisa que esse grupo aprendeu a ser é cascudo, porque a gente tá tomando porrada há muito tempo, né? A gente tá no Z4, ou próximo do Z4, toda a competição. Então, se tem uma equipe que tá aprendendo a ter um mental forte, ser equilibrado e seguir acreditando em trabalho. Tá aprendendo a ter um mental forte, Paulo. O campeonato tá acabando. Sendo, assim, eu não vejo esse mental forte em campo. Mas tudo bem. Pô, mental forte, mano. Seu zagueiro virou uma bola e atravessou contra o São Paulo, a gente perdeu o jogo. Mental forte, seu zagueiro foi expulso contra o Cruzeiro, a gente perdeu o jogo. Mental forte, os atacantes perdeu um bocado de gol debaixo da trave. Pô, e aí já fala, quer que eu fale mais contas aqui? Isso é mental forte? O quarto time que mais teve expulsão e que diretamente contribuiu pra Vitória perder vários resultados? Não dá, e realmente não dá. Trabalhando são esses atletas, então isso não vai interferir. A gente já vem tomando bastante porrada, sofrendo na competição, mas reconhecendo as nossas limitações, trabalhando e evoluindo. A evolução, ela não está só no resultado, é o que nós precisamos, é o que nos move, é o que vai nos dar a tão sonhada permanência na Série A, que é um título para o Vitória, e esse é o ano do Vitória, essa permanência. Mas eu acho que as coisas estão muito mais próximas de acontecer quando você joga um bom futebol, quando você compete, quando você cria situações, quando você joga de maneira organizada, quando você enfrenta adversários, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Vasco, todos de igual para igual e nunca sendo coitadinho jogando por uma bola. O Vitória é grande, o Vitória se apequenou com o tempo e eu acho que a postura do Vitória tem sido uma postura de uma grande equipe, dentro das suas limitações. Como você falou, criaram-se inúmeras oportunidades, precisa fazer o gol. Então, essa cobrança ela vai continuar acontecendo em cima dos atletas e não só a cobrança, o trabalho, o treino é a confiança que eu tenho neles. Eu gosto muito que ele mais uma vez enfatiza o jogo contra o Vasco, e nisso ele tá certo no jogo contra o Vasco, mas não existe evolução constante. Ele tá enganando quem? Não existe. Não existe evolução constante. O Vitória fez um segundo tempo bom contra o Cuiabá e foi pro Bavi e não fez nada. No primeiro tempo tenebroso. Aí ele pega o Cruzeiro, tem 30 minutos bons, o zagueiro dele erra e a gente sofre muito mesmo com a menos, era pra tomar virada. Aí você vai pro Morumbi e não tem evolução constante. O primeiro tempo é vexatório. O primeiro tempo eu senti assim, vergonha no primeiro tempo do Vitória. Aí jogou bem hoje, aí vai chegar lá em Goiânia, e aí? Você que tá assistindo, você tem alguma esperança que o Vitória faça um bom jogo em Goiânia? Esquece a emoção. Tô falando do trabalho de Carpini, que, repito, o meu principal ponto de crítica é que o trabalho de Carpini não é constante. O Juventude e o Criciúma conseguem ficar 3 jogos sem perder. O Vitória só conseguiu uma vez o campeonato todo. Criciúma e Juventude ficou 3 vezes. Então, assim, ele fala de evolução constante. A evolução não é constante. Existe uma evolução contra o Vasco, mas a evolução não é constante, pô. E a nível de curiosidade, eu fiz aqui o número. Com o aproveitamento de Carpini, se ele tivesse desde o início do campeonato, o Vitória teria entre 24 e 25 pontos. Ou seja, ou seria 18º ou 17º hoje. Tá Carpini, boa noite. Marcos Guedes, resenha do Leão. Faltou o gol. Falando um pouquinho do mercado da bola, né? Hoje nós temos também o Giamota no banco de reservas. E o nosso principal jogador, um dos principais, o Mateuzinho, quando ele não joga, você tem optado por um atacante de beirada. Eu queria saber, no mercado da bola, o que faltou para a gente resolver esses problemas do elenco? Para a gente ter um meia que substitua o Mateuzinho, para a gente ter esse 9 que realmente consiga fazer os gols que a gente precisa. O que você poderia falar sobre o mercado da bola? Por que não aconteceu essas contratações? Não aconteceu porque faltam opções e sobra responsabilidade hoje no Vitória, com a instituição. Nós tivemos situações de atletas que eu posso até citar aqui como centroavante do Nacional, que custariam um absurdo e nós tínhamos dúvida. E eu, na minha vida, não tenho dúvida, não. Porque para mim seria muito fácil fazer com que o atleta viesse, se ele fizesse 1, 2 gols ou não fizesse nada, a conta não é minha, a conta é do Vitória, a conta é da instituição. Coisas que foram feitas aqui, a gente está pagando por isso. Então acho que falta um pouco de responsabilidade e hoje, não que o Vitória não tinha isso, não estou criticando quem estava, quem deixou de estar, quem participou do processo, quem não participou. É muito fácil para mim agora falar dos erros, não participando, porque eu também tenho os erros e todos os processos que eu participei no São Paulo, no Juventude, no Guarani, no Água Santa, eu também errei.
Mas eu Acho que é a primeira vez que eu vi isso dele. Primeira vez. prezo sempre em pensar na instituição e a gente entender que essa janela de meio de ano, quando é uma janela que você vai corrigir a rota do que deu errado, ela é muito mais cara, ela é muito mais onerosa para o clube e ela te dá poucas possibilidades, porque os atletas que encaixam dentro do perfil já fizeram 7 jogos, 10 jogos, 15 jogos, custam muito caro, aí vai para o mercado Nessa daí, Paulo, eu até compreendo porque de fato ele chega num contexto que os bons já tinham 3 a 4 jogos no mínimo. Esse ponto eu compreendo. Mas mesmo assim, enfim. Léo, o Atlético Goianiense trouxe Campbell, já tem 3 gols em 4 jogos. Criciúma foi no Fortaleza, trouxe 2, foi no Botafogo, trouxe 2. Então, tipo, é mercado difícil pra todo mundo, mas todo mundo se reforçou. Mercado difícil pra todo mundo. É claro que uns têm mais dinheiro, mas tô falando pra todo mundo que não tem condição. Também foi difícil pro Criciúma, também foi difícil pro Juventude, que trouxe um Carelo já titular. Também foi difícil pra todo mundo tá brigando pra não cair. Quem tem, quem não tem, mas falando só de quem não tem, que é a gente, todo mundo também tava com o mercado difícil, mas se reforçou melhor. Esse é o ponto. Concordo. sul-americano, a gente, pelo menos se você falar de um atleta aqui, qualquer um dificilmente eu não vou conhecer, mas o sul-americano não é um mercado que a gente acompanha e vê jogo todos os dias, como os campeonatos brasileiros, Série A e Série B. E na dúvida, nenhum jogador nos encheu os olhos, e para trazer igual, para dar uma resposta, porque nós estamos contratando e não subir o nível, não melhorar o nosso sarrafo, não adianta. É irresponsabilidade da nossa parte, porque a conta fica para o clube, caso as coisas não deem certo e o clube amargue um rebaixamento. Então, são duas situações, a responsabilidade e a falta de atletas no mercado. Vocês viram a novela que foi o Mosquito, a dificuldade, como nós trabalhamos para isso acontecer. A dificuldade, alguns atletas como nós trabalhamos para isso acontecer. Pouco comentário aqui, como nós trabalhamos. Ele, enfim, já se coloca mais à frente do processo do que antes. Não é que não é novidade para ninguém também, né? Machado, como o Neres, como o Carlos Eduardo, que tem nos ajudado. A gente buscou trazer dentro da nossa realidade, dentro de uma responsabilidade e características. E realmente esse mercado de meio do ano, e os agentes, eles sabem disso, que os clubes estão buscando, estão precisando muito. E quando você precisa muito, você paga muito caro. Às vezes você paga até o que você não tem para pagar. E os clubes erram dessa maneira. Carpini, boa noite. Não criticando o Carlos Eduardo, eu achei ele um dos melhores em campo, principalmente no primeiro tempo, teve várias chances e tudo mais. No Bavi, você perdeu o Mateuzinho, que estava suspenso, você não optou pelo Giamota, você preferiu ali colocar o Alejandro, o Janderson e o jogador Oswaldo. Aí no outro jogo você perde o Mateuzinho no jogo diante do São Paulo e opta mais uma vez pelo Carlos Eduardo. E hoje você tinha a oportunidade de começar ou até com o Giamota, né, que é meia, e não começou. Pode-se dizer que o Giamota não faz parte dos planos? E outra coisinha, por que não o Lauan e sim o Janderson, que já teve inúmeras oportunidades? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que nenhum atleta que está aqui está descartado. Todos eles têm trabalhado muito, buscado oportunidades. Uns vão ter mais minutagem, outros menos. A gente não vai conseguir agradar a todos. Eu falei isso logo no começo, nem estou aqui para isso. A gente está aqui para ganhar jogos e dentro daquilo que a gente acredita. A opção por Jean em alguns momentos e outros não, justamente pelo que a gente também vê do adversário. A gente precisa também estudar e a gente tem procurado ter esse cuidado, sempre faz parte do meu trabalho, né, de tentar encontrar espaços e alternativas dentro do jogo, fragilidades do adversário, onde a gente possa ser mais eficiente. E se você reparar hoje, o Vasco praticamente defende com 6 e ataca com 4. Então, entre o extremo e o lateral tem muito espaço. Um jogador de meia não me daria profundidade de dobras, de duelos ofensivos de 1 para 1, como o Carlos Eduardo e o Oswaldo. Não era um jogo para o Giamota na minha concepção, e eu acredito que eu tomei a decisão correta, fizemos um grande jogo. Eu concordo, mas eu concordo, Sim. né? Isso ele tá certo. Isso ele tá certo. Aí ele tá certo. Tivemos um volume ofensivo, uma coisa a gente estaria falando aqui de uma derrota, onde o adversário foi muito superior, onde teve mais posse, mais volume, mais finalizações, passou por cima do Vitória e nós não conseguimos jogar, só nos defendemos, foi totalmente o oposto. Mas o futebol São Paulo, não. Resultados, né? O resultado ele é o senhor da razão. Por mais que a gente que trabalhe com futebol avalie de outras maneiras. Em relação ao Janderson Lawan, foi porque eu quis, opção minha. Quando eu entender que é o Lawan, vai o Lawan, quando achar que é o Janderson, é o Janderson. É isso que me mata nele. É isso que me mata. É isso que me mata. Enfim, acho que é É muito autoexplicativo. arrogante. Né? Ele é arrogante. Isso a gente não pode falar que não. É. Carpini,
Hoje, assim como no Cruzeiro, o Vitória fez um primeiro tempo avassalador. Você chega na coletiva e sempre diz, vamos exaltar, vamos enaltecer os momentos bons do time dentro de campo. Mas não está sendo uma sequência. Você faz um primeiro tempo excelente, eu estou falando só do primeiro tempo do Cruzeiro, tirando a questão da expulsão. Faz um jogo tenebroso contra o São Paulo e chega, faz um jogo supimpa no jogo contra o primeiro tempo contra o Vasco da Gama. Aí a seguinte pergunta, qual é o grande problema real? Do seu elenco ou do Carpini, que não está conseguindo fazer com que esses jogadores mantenham uma sequência de jogos na mesma pegada do primeiro tempo do Cruzeiro e no primeiro tempo do Vasco da Gama? Deixa eu falar uma coisa, PH é muito cornetado às vezes, mas perguntou o que eu queria, digamos assim. Eu perguntei. Em termos leigos, foi o único que pressionou. Foi o único que apertou o Carpini, que falou se ele não tem culpa também. PH, parabéns. Boa pergunta. Parabéns. Bora. Vamos lá. Talvez você, na sua opinião, o erro, a culpa do treinador é sempre o comandante, e é um fato, e é uma opinião e eu respeito. Você assistiu hoje Atlético Mineiro e Grêmio? Foi de manhã, 11 horas, você estava aqui já? Tá. Não, só tô te fazendo uma pergunta, sem tranquilo. Tá? Sem briga, nós estamos aqui para responder, esclarecer perguntas. Então eu vou te falar como foi o jogo. 2-0 pro Grêmio, um amasso do Grêmio no primeiro tempo. 3-2 pro Atlético no segundo. O Grêmio não conseguiu sustentar os 90 minutos melhor que o adversário. Se você me der um jogo onde o adversário é melhor que o outro durante 90 minutos, eu acho que a gente tá falando de um... Eu dou. Vitória e Vasco. Vitória e Vasco. O problema não é esse, Carpini. O problema é que você vai contra o Bahia, faz o primeiro tempo de merda, perde o primeiro tempo, não melhora no segundo tempo ao ponto de empatar ou vencer o jogo. Você faz o primeiro tempo de merda contra o São Paulo, não melhora o suficiente para pontuar no segundo tempo. O problema, Carpini, é que o seu time, quando joga muito bem um tempo, não vence. E quando joga muito mal, perde o jogo inteiro, não só o tempo. Esse é o ponto. O PH fez certíssimo aí. Outro futebol. A gente alterna momentos onde você controla a partida. E outra, ele tá respondendo errado. PH perguntou de constância no campeonato. Foi muito nítido, porque PH deu o exemplo do Cruzeiro, do São Paulo e do Vasco. O que é que falta para essa equipe ter uma sequência positiva? Ele tá falando do campeonato, ele não tá falando dos tempos. Ele não tá falando isso. O Vitória não tem 45 minutos seguidos bons em momento nenhum no segundo turno. Vitória não tem 45 minutos seguidos. Se o Vitória fez o primeiro tempo mais ou menos contra o Cuiabá, no segundo tempo foi bem. O primeiro tempo do Bahia foi uma merda. Aí melhorou um pouquinho. Aí foi o Cruzeiro, jogou muito. O segundo tempo foi ruim. Aí pegou o São Paulo, o primeiro tempo foi uma merda, mas melhorou. A gente tá falando de fazer seguido um segundo tempo bom de um jogo, um primeiro tempo bom. Só isso. Não faz. E o que ele não entende é o que eu repito. Quando o Vitória joga mal, o Vitória perde o jogo inteiro. Quando o Vitória joga bem, não é o suficiente para empatar, para virar um placar ou para construir uma vitória, Carpini. Então não adianta, todo time vai oscilar, nenhum time vai jogar 90 minutos, é difícil. Cruzeiro, acho que lá, quando não era ele, jogou bem com o Vitória 90 minutos, o superior. É difícil acontecer, mas o problema é que quando o seu time é superior, não adianta nada. E quando o time é inferior, perde com sobras. Esse é o ponto. Você sofre na partida, pelo menos eu vejo dessa maneira. E quando você tem um volume como você tem 45 minutos e não faz o gol, normalmente o segundo tempo ele é do adversário. O adversário foi mais eficiente, mesmo assim acho que nós trocamos ali o controle do jogo nos 45 minutos finais. E o desgaste para você marcar alto, pressionar, atacar espaço, correr para frente, reagir pós-perda, o desgaste ele é muito grande. Aí entra o momento das substituições, onde elas precisam elevar o nível ou, no mínimo, manter o nível. E talvez em alguns momentos a gente consiga, em outros não. Eu acho que isso o treinador não consegue controlar. Eu preciso que o atleta que entre no lugar de quem já fez 60 minutos faça, no mínimo, os mesmos comportamentos durante 30 ou 35 minutos. Tem dia que acontece, tem dia que não acontece, e nós temos as nossas limitações e a gente nunca escondeu isso. Então nós precisamos, para rodar num nível melhor, nós precisamos também de alternativas e peças. Ou seja, não vai rodar no nível melhor. A janela fecha amanhã. Acabou. É isso, galera. Acabou o ano. Para rodar no nível melhor, para ter sequência, precisa de mais peça. Não tem peça. Acabou. A janela fecha amanhã. A não sei que venha alguém livre ou rescindido até dia 9. Então acabou o campeonato, pô. Aí ele tá falando que acabou o campeonato, Paulo. E tem um ponto também que é interessante falar sobre desgaste. O Vasco hoje fez seu terceiro jogo em 7 dias. Perdão, em 8 dias. 8 dias, o Vasco fez 3 jogos. O Vitória, nos últimos 7 jogos, fez um jogo. Só a nível de curiosidade. O time 7 dias fez um jogo, é isso mesmo.
Ninguém fala mais que nós ficamos 12 rodadas jogando sem zagueiro. Só se fala que o Vitória toma muito gol. E eu não vou ficar falando isso de novo, porque parece que é muleta e não é meu perfil encontrar justificativas. Eu preciso encontrar soluções. Eu vejo que o que faltou foi o gol. E, naturalmente, o adversário viria para um abafo no segundo tempo. Ali foram 5, 10 minutos de um volume maior do Vasco. Depois nós estávamos já com o controle da partida quando numa bola parada, coisa que a gente tem treinado bastante, tem me incomodado muito essa questão, sofremos aí o revés. Mas, como eu falei, eu prefiro seguir enaltecendo. Acho que se eu fizer diferente, como se a gente jogasse a toalha, né? Quem vai dar a resposta? Nós vamos trocar todo mundo? Não, mesmo porque eu estou contente com o que eles têm apresentado. Não estou contente com o momento, com o resultado, com a falta de vitórias, com essa oscilação que também muito me incomoda. Um primeiro tempo contra o São Paulo apático. Você cria uma alternativa para o jogo, uma estratégia onde em 5, 6 minutos a gente toma um gol da maneira que tomou, não tem mais estratégia. Nós estamos enfrentando o São Paulo no Morumbi. E no segundo tempo nós conseguimos fazer o gol e tivemos a última bola do jogo, Carlos Eduardo, que poderíamos ter sido um empate. E se você voltar, nós tivemos contra o Red Bull, nós tivemos contra o Corinthians, nós tivemos contra o Flamengo, nós tivemos... Isso é a mexida do treinador? Isso é a culpa do técnico? Eu acho que a gente precisa refletir algumas coisas de maneira um pouco diferente, todo mundo assumir um pouquinho de responsabilidade. Até você, né? Que não assume nunca. A gente já falamos aqui várias vezes que o elenco do Vitória é limitado. O elenco do Vitória é ruim. Carpini não é o maior culpado de tudo que acontece no Vitória. E se for colocar numa lista de responsabilidade, talvez ele seja o último. Porém, o último significa que não tem essa habilidade. Significa que tem, só que não é tanto quanto Ítalo, quando esteve aqui, tanto quanto Fábio Mota e tanto quanto os jogadores que perderam vários gols. A gente sabe, o Vitória perdeu muitos pontos por erros graves, erros individuais, a gente já falou muito disso aqui, só que Carpini, o seu time também não jogou bola em muitos jogos que poderia ter jogado mais para vencer. O seu time não jogou nada contra o Fortaleza. Qual foi a grande chance que o Vitória perdeu? Então foi atropelado pelo Fortaleza. É o Fortaleza, beleza. A Botafogo foi atropelado pelo Botafogo. Mesmo o Botafogo não fazendo isso na Copa do Brasil, teve ali uma jogada de pênalti que podia reclamar e tal. Enfim, e alguns outros jogos o seu time foi atropelado. Não só pro individual, teve vários de individual, teve muitos. Mais do que deveria ter, tem. O Vitória é o time que mais erra individualmente. Mas você também tem parcela de culpa. E você mijar no seu elenco toda entrevista coletiva não está ajudando em nada. Você fala isso desde a rodada 1 e você não conseguiu ajudar em nada o seu time contra isso. Você tá mijando toda hora no seu elenco, os seus jogadores. Qual é a confiança que esses caras vão ter se toda vez que perde você vai na coletiva e mete o pau em todo mundo? Toda vez você se defende colocando a culpa em todo mundo. Bittencourt, Varela. Como é? Repita aí. Toda vez ele se defende colocando a culpa em todo mundo. Então, assume um pouquinho também dessa cidade. Toda hora ficar jogando os caras que você precisa. E ele não assume, ele falar, é escolha minha. Tá, então sua escolha é errada, porra. Sua escolha é errada. Não é possível que o Vitória tá em 18º e ele não tem nada de responsabilidade? Zero. É só jogador, a grande maioria, jogador, Fábio Mota, Ítalo, Maneca, óbvio, ninguém quer burro. Mas Carpini não tem nada. Porque da forma que ele fala... parcela. Pra não ser injusto, boas, né? Pra não ser injusto, é a primeira vez que eu vi ele falando aqui que ele errou também. A primeira vez que eu vi. E ele nem diz o que é, né? Você diz que também tem erros. A janela fechando, você acredita que o elenco que o Vitória tem hoje é o suficiente para garantir a permanência na Série A? Essa bebida de água aí é de quem vai falar não. Olha, eu tô muito contente com o que eu tenho, com as mexidas que nós fizemos, com o ambiente que nós construímos hoje no Vitória. A gente só não tá hoje muito mais feliz e com um astral melhor porque alguns erros básicos, eles têm... Não cabe mais erros nesse momento da competição para nós. E eles... Tô muito feliz, só não tô mais feliz porque eles erram muito. Eu achei a coletiva dele em vários pontos uma contradição muito grande. Ele primeiro diz que não tem alternativa, na duas respostas anteriores diz que não tem muita alternativa e que falta, né, alternativa para rodar o elenco e manter, agora ele já tá satisfeito com o que tem. Eles vêm sendo... É porque ele fala que tá satisfeito com o que tem para não queimar o elenco. Disse Carpini depois de queimar o elenco. Pois é. Correntes tem incomodado um pouco e é difícil eu falar, né, de permanência. A gente vai trabalhar com o que nós temos. Estou feliz sim com os atletas, feliz com a entrega, com a disposição, com o compromisso. Falta alguma coisa? Pode ser que falte da minha parte também, com certeza.
Mas a gente vai seguir trabalhando e valorizar o que nós temos aqui dentro da nossa casa. Não adianta a gente sonhar com situações que não vão acontecer, né? E entregar para o torcedor essa disposição, essa competitividade, essa luta, essa entrega, claro, acompanhado do resultado. Então, passa a ser o jogo mais importante agora, esse confronto contra o Atlético, fora de casa, onde nós precisamos repetir um bom jogo, buscar um equilíbrio melhor nos 90 minutos, como eu respondi na pergunta anterior, esse é um desafio, buscar com que as mexidas elas elevem também o nível para que a gente sustente esse nível de apresentação, saber sofrer nos momentos em que o adversário for melhor na partida, porque isso é natural, mas o que a gente pode prometer para o torcedor é que ele vai continuar vendo um time aguerrido, competitivo, e que ele continue nos ajudando, nos acreditando, nos incentivando, que faz total diferença. Boa noite, Carpini e Vinícius Espinola da Metrópole. Gostaria que você comentasse dos gols que o Vitória tem tomado com bolas alçadas à área, né? O Cruzeiro, tá? Antes do Vasco fazer o gol de cabeça, a Verratti conseguiu subir 3 vezes sozinho e cabecear na mão do Lucas Arcanjo. Mas aí também é Verratti, né? Não discordando da pergunta, mas é Verratti. Aí podia ser a melhor zaga da bola aérea do futebol brasileiro, que ele ia ganhar alguns também. Vamos lá. E o Vasco fez o gol de cabeça. Bom, na verdade, o Cruzeiro, sim, gol de bola parada. São Paulo não, bola rolando. Cuiabá a gente não sofreu gols. O clássico, bola rolando. Acho que a gente tem sofrido gols. Esse que é o grande problema, né? As duas cabeçadas do Verratti não conseguiu ter muita direção e força porque tinha um marcador próximo, não foi tão sozinho, né? Ele conseguiu, claro, o forte dele é essa bola. E a gente trabalhou muito em cima dessa situação. Mas não só essa, mas como outras situações nós precisamos trabalhar para evoluir e para seguir melhorando. Oi, Carpini, boa noite. Os colegas já bem pontuaram que o primeiro tempo da equipe foi bom, muito bom, eu diria. Muito volume de jogo, marcação correta, poucos erros, eu até diria. Mas chega um momento que os jogadores cansam, parte física passa do limite. Você acredita que talvez um jogador de articulação, um camisa 10 de fato, que dê aquela cadenciada, poderia ajudar um pouco mais? Olha, eu acho que a gente teve um volume, como você falou, no primeiro tempo muito bom, já falei sobre isso, e mesmo sem ter esse 10 articulador, nós conseguimos cadenciar o jogo com o Machado, com o William Oliveira. Eu acho que são jogadores que têm essa característica. Com Machado, não gostei de Machado, não, mas vamos lá. De conseguir em alguns momentos frear esse jogo de transição que é o Vasco, nessa trocação, que para nós não era interessante. Eu acho que essa foi a ideia e nós conseguimos alternar entre ser um time mais agressivo e mais ofensivo nos espaços, no terço final, e um controle interessante, mesmo sem ter um meia de ofício, né? Então, eu acho que esse não foi o ponto principal da nossa derrota hoje. Foram situações, e a gente entende os questionamentos, a gente entende a chateação do torcedor, quando a gente tenta alternativas, tira o Alejandro, põe o Lauan, tira o Alejandro, põe o Janderson, aí se vê o futebol, né? A verdade no futebol ela dura 90 minutos, o que a verdade hoje não é amanhã. Há 15 dias atrás ninguém suportava o Alejandro, hoje tira o Alejandro, não pode tirar o Alejandro porque ele fez um gol de bicicleta. Então eu vejo um outro futebol porque eu vivo isso aqui, eu não sou torcedor. Ele trata como se só ele entendesse de bola, né? A gente aqui é burro, a gente não entende. Ninguém suportava o Alejandro porque não deveria ser titular, Carpini. O Vitória deveria ter um 9 melhor que o Alejandro, para ele estar ajudando dentro do elenco, mas ter ali uma sombra melhor. Só que, Carpini, ele não pode sair porque o substituto é Janderson. É só por isso. Não é porque Alejandro é um craque da bola, não. Acho que eu só entendeu porque o torcedor não quer mais que o Alejandro saia. Não é porque ele é o craque e fez um gol de bicicleta, não, irmão. É porque o torcedor vê Janderson levantar do banco e falar Alejandro fique. Isso. E assim, isso me incomoda. Eu vivo de futebol, eu trabalho com isso. De fato, ele tem mais conhecimento do que a gente. Isso é um fato. Sim. A parte empírica, a parte teórica, é óbvio que ele tem mais conhecimento que a gente. Isso não significa que só ele entende. A gente entende menos, óbvio, lógico, é evidente. Mas a gente tem noção também. E quando ele chega na coletiva, parece que ninguém entende porra nenhuma, desculpa o xingamento, e só ele que entende. Mas vamos lá. Boa noite. Talvez os bons momentos do Vitória na Série A esse ano
foram em função do Mateuzinho. Queira ou não, é um dos principais jogadores do Vitória na competição, mas parece que quando o Mateuzinho não joga, o Vitória pode até ter evoluído, mas não consegue alcançar os seus objetivos. O que fazer para corrigir? Pô, ele foi bem aí na pergunta, viu? Porque realmente hoje, por exemplo, não teve Mateuzinho e coletivamente o time fluiu, mas não ganhou. Porque faltou qualidade, porque faltou um cara de qualidade. Foi bem Agora na eu acho pergunta. agora eu acho que hoje o Mateuzinho não fez falta. Eu acho que Mateuzinho sempre vai fazer falta. Vou justificar meu ponto. Aquela bola de Alejandro, se é Mateuzinho e não Carlos Eduardo, eu teria mais esperança. Eu acho que Mateuzinho também perde muito gol. Ele perde muito golzinho também. Teve um jogo no Barradão, não sei quando foi que ele perdeu um gol na pequena área com o goleiro. Mateuzinho é o melhor jogador do Foi temporada, mas uma bola cruzada de alguém que a gente ganhou, foi de Cuiabá. William. Cuiabá. Cuiabá. Ali, Mateuzinho é o melhor jogador do Vitória. Hoje foi a única vez no ano que o Vitória não sentiu falta dele em relação a volume, a jogar bem. O Vitória jogou bem com ele, mas perdeu. Concordo, a volume chegar não sentiu falta, mas eu sempre acho que um pouquinho mais de qualidade poderia ter tido em algum momento uma decisão melhor, sacou? Vamos lá. Essa dependência, na minha opinião, eu não quero que você entenda mal. Não. Na minha opinião, a dependência... Eu nem respondi ainda. Pra você ver, a galera já tá com o pé atrás. Receosa. É. Na minha opinião. Até chegar o maluco e falar a real. Fica quieto. Calma. A dependência do time em Mateuzinho e o que dizer para o torcedor do Vitória que hoje deixou o Barradão aqui muito insatisfeito e muito chateado. Bom, o torcedor é, como eu falei, que ele siga nos apoiando e acreditando. Nós nunca falamos nenhuma inverdade para o torcedor. Vai ser difícil, a luta vai ser grande. A gente não quer que seja na última rodada, mas se for também, a gente vai trabalhar para que a gente chegue sempre vivos, né, na competição e lutando por essa tão sonhada permanência, né, correndo atrás do que nós deixamos de fazer no início da competição. E agora também. E o torcedor vai embora como nós, frustrado, chateado. Não é correr atrás do que não fez no início, é do que não fez agora também. E o atleta, então, com um sentimento um gosto mais amargo ainda, né? Porque eles sabem que eles fizeram um jogo para no mínimo pontuar. O pior cenário, talvez para nós, pelo que foi apresentado no início, seria um empate, né? Somar na competição. Em relação ao Mateuzinho, é um jogador muito importante. Eu vejo que hoje, você fala assim, nossa, pô, o Mateuzinho fez falta. Eu acho que não. Nós fizemos um volume de jogo tão grande, nós tivemos 12 finalizações dentro da área do adversário, mais de 20 finalizações, nós não fomos eficientes. E como eu respondi uma pergunta anterior, que já são 11 derrotas sobre o meu comando, mas também são 6 vitórias, todas as derrotas o Mateuzinho estava em campo. A culpa é do Mateuzinho porque perdeu? Não, de maneira nenhuma. Então... Mas em todas as 6 ele estava. Isso não, mas ele. Não, quando ele falou que tem 11 derrotas, ele falou, mas também tiveram 6 vitórias, eu acho que ele colocou como se fosse algo gigante, né? 6 de 21, tipo assim, mas também teve 6 vitórias, tá? Tipo, não, eu acho que o grande ponto de Mateuzinho é, quando ele está em campo, a gente ainda perde. Sim. Porém, quando ele não está, a gente não ganha. É simples, mas vamos lá. É um jogador importante, faz falta sim. É um cara que consegue tirar o time de trás, é um cara que encontra os espaços, né, dá uma dinâmica, uma entrega, um comportamento sem a bola, assim como o nosso elenco tem sido, um time de operário, um time guerreiro, mas nós precisamos ser eficientes também, senão a gente vai sempre ficar no quase, né? E aí para nós isso é ruim. E são esses detalhes aí, por mais que aconteceu toda aquela polêmica do jogo do Cruzeiro, que nos custaram 2 pontos aí que faz falta, mas nós também erramos muito para que acontecessem essas situações, né? Isso que a gente precisa seguir trabalhando e dando confiança para os atletas, contando com o apoio do torcedor, porque se for um cenário diferente disso, é um cenário onde a gente joga a toalha, de tragédia, que está tudo errado. Nós estamos trabalhando. Não, mais uma vez aí ele usa um hipérbole desnecessário. Ninguém está falando que está tudo errado e que já era. O que a gente está falando é que a tendência natural é cair. Não é a tendência natural de um time em 18º com os adversários na frente com um jogo a menos? A 5 pontos de sair da zona, podendo ficar a 8. Podendo ficar a 8. A 8. Não é a tendência? Vamos lá, vamos seguir.
evoluindo, já tivemos situação muito piores e a gente vai seguir lutando. Acho que o Vitória... Fazer uma provocação para você que tá assistindo, para Paulo também. Já teve situação pior? Eu entendo o que ele quer dizer, mas eu não concordo, porque a situação pior de um campeonato de pontos corridos é a reta final. Ah, mas eu fiz 1 ponto em 18. A parte mais difícil é se você não tá pontuando na reta final. Por mais que você tenha melhorado o aproveitamento, a reta final do campeonato, você tá na zona de rebaixamento, podendo ficar 8 para sair. Se você tá lá atrás a 9 pontos de sair na terceira, quarta, quinta rodada que você pegou, é difícil. Mas, pô, você tá 8 de sair, 5-8, faltando 13, pra mim é um contexto de desespero muito maior. Eu acho que é o pior momento, porque a gente tá a 5 de sair. Mesmo com o ponto em 18, a gente tá a 5 de sair. Então, pra mim, já é pior. Mas vamos lá. Já tem no seu retrospecto de história situações bem atípicas, né? Então, quem sabe não seja mais uma página bonita aí, a gente vai trabalhar para isso, para que seja no final da 38ª rodada, que é o mais importante, a gente esteja fora desse Z4. Entrevista encerrada com... Paulo, eu concordo com você. Você falou que a entrevista dele foi uma grande contradição e eu também percebi isso. É interessante o discurso de Carpini. E eu posso falar sobre isso porque eu também sou formado na área, né? Eu sou comunicólogo, tenho um pós nisso. É interessante. Ele fala: estou satisfeito com os atletas, mas falta um pouco mais de qualidade. Ou seja, ele não quer queimar o elenco. Perfeito. Se ele seguisse sempre essa linha, tá, perfeito. Beleza, estou satisfeito com o que tenho, vamos pra cima. Só que na mesma coletiva que ele fala que tá satisfeito com o que tem, ele fala que tem que caprichar mais. Ele fala que falta profundidade no elenco. Ele fala que ele não controla a tomada de decisão. Então ele não quer queimar, mas ele acaba queimando. É uma grande contradição. Claro, como isso aqui é o react da coletiva de Carpini após o jogo contra o Vasco, no jogo contra o Vasco, quando ele fala que o principal foi individual, ele está certo, certíssimo. Sim. Só que o problema é que ele sempre faz isso. Não é por hoje. É uma tecla batida e repetida. Por hoje ele está certo, mas é o contexto. Ele sempre repete as mesmas coisas, Paulo. E contra o São Paulo ele fala, né? A gente tinha toda uma estratégia bem montada, mas aí tomamos um gol com o erro individual de 6 minutos. Então, tipo, eu fiz bem, só que vocês viram quem foi que errou, né? Que foi Wagner Leonardo. Hoje, eu fui bem, mas vocês viram quem foi que errou os gols, né? Quem foi as peças que erraram gols. Então, acaba sendo realmente uma contradição com o tô satisfeito. Você não tá satisfeito. Toda a coletiva você reclama do elenco que você tem, toda a coletiva você diz que é insuficiente, toda a coletiva você diz que precisa contratar. Aí depois você diz que tá satisfeito, então não bate, né? Não casa. É como se ele quisesse amenizar um dano que ele já fez muito grande. Galera, é isso. O coletivo react da coletiva encerrado. Deixe seu comentário aí. Se você assistiu até aqui, bota aí troféu 16º lugar, pelo amor de Jesus Cristo, tá? A gente fez 50 minutos aqui de react. Vamos ver se a galera acompanha, tá? Tamo junto, galera. É nóis, obrigado, Paulo. Um abraço, valeu, fui.